Bom dia, gente. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Vou só ajustar aqui para não ficar bloqueando. Enfim, gente, é um privilégio estar aqui com vocês em comunhão, né? Todos os domingos, desde 2018. Mas já faz um tempo que a gente vem estudando o livro de Marcos. E hoje a gente vai encerrar o capítulo de número 6. No domingo passado a gente viu a caminhada de Jesus sobre as águas, né? E foi até um trecho meio longo. E agora o capítulo se encerra com a partida desse lugar, começando no verso 53. Então, quem tiver Bíblia, quem não tiver, compartilha com quem não tem. Vamos ler Marcos capítulo 6, do verso 53 ao 56. Vamos ler então, Marcos 6, 53 ao 56. Essa versão que eu estou usando é a ARA. Estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré, onde a aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus, e percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos, para onde ouvia que ele estava. Aonde quer que ele entrasse, nas aldeias, nas cidades ou nos campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixassem tocar, ao menos na orla da sua veste. E quanto os tocavam, saíam curados. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por mais um domingo, por mais uma reunião, por mais um início de semana, que temos a oportunidade de compartilhar a Tua Palavra e comungar com nossos irmãos. Pai, nos ajude a espalhar o Teu verdadeiro Evangelho por todos os lugares do mundo, sendo sempre fiel às Escrituras. Ajude-nos, Pai, para que possamos compreender um pouco da Tua Palavra nesta manhã. Amém. Gente, esse trecho é bem curto, né? A gente tem aqui 4 versículos. Então, eu queria dar uma retrospectiva, assim, do que a gente vem aprendendo, focado assim no capítulo 6, e a gente, eu vou dar meio que uma introdução. O Evangelho de Marcos, nesse capítulo, ele vai trazer as incredulidades das pessoas, né? A gente vê no início, no capítulo 1 mesmo, a incredulidade dos nazarenos, né? O povo de Jesus, né, onde ele nasceu, rejeitava Jesus, né? Eles não entendiam o senhorio e a promessa que Jesus tinha sobre a vida dele, não acreditavam na deidade, né, na supremacia de Deus. Depois a gente vê Herodes e as autoridades como um todo, né, que não acreditava e não reconhecia também Cristo. E o caso de Herodes é um caso particular porque ele reconhecia e gostava, na verdade, das palavras de João Batista, né? Então, ele acreditava que, nesse capítulo, como a gente já viu, Herodes matou João, então ele acreditava que Jesus, por ter uma palavra boa, ele era o próprio João que ressurgiu, né? E depois a gente vê a incredulidade dos próprios discípulos, como a gente viu na multiplicação dos pães, e quando Jesus andou sobre as águas, os discípulos não o reconheceram, né? No meio do caminho, e foi até por isso que Pedro afundou lá, né, por não acreditar. Isso é uma breve introdução. E agora indo para uma base assim de contexto, Jesus no capítulo 5 e no capítulo 6 vinha já desde o início do seu ministério, com uma grande missão de pregar o Evangelho
e a pregar a todos os lugares o arrependa-se, né? Então, Jesus tinha uma certa humanidade, ele sentia fome, sede, sono, então ele precisava descansar assim como a gente precisa também. Um pouquinho antes do capítulo desses versos, né, que a gente leu, Jesus, no início do capítulo 6 mais ou menos, manda os discípulos pregar a palavra por todos os cantos, né, dando autoridade a ele sobre os espíritos imundos, e aí eles pregavam ao povo o arrependa-se, expeliam muitos demônios e curava inúmeros enfermos, ungindo com óleo. Isso no início do capítulo. Depois, Jesus soube que o seu primo, né, irmão, amigo, João Batista, que vinha já falando sobre a vida dele, né, que ele viria, Jesus soube que ele foi decapitado por um rei bêbado, né? Jesus já sabia que ele tinha sido preso, e agora ele sabe que João Batista foi morto, né, por um rei que estava curtindo na festa, e essa mulher, uma mulher na festa, pediu a cabeça de João Batista num prato. E o nome dela era Herodias, né? Depois disso, né, os discípulos voltam da missão que Jesus propunha a eles, muito cansados. A Bíblia vai falar que eles mal tinham tempo para sequer comer, porque todos vinham e iam ao encontro dos discípulos, né, porque eles tinham poder para curar e expelir os demônios. E aí, quando eles voltam, Jesus reconhece o cansaço dos discípulos e propõe tipo umas férias, né, digamos assim. E é quando Jesus vai para o outro lado da margem, e é lá onde ele faz a multiplicação dos pães e dos vinhos, né? Sendo que ao chegar lá, o povo, assim que Jesus desceu, o reconheceu. Então, as férias que os discípulos estavam pensando que ia ter, né, no deserto, foram meio que frustradas, né? Então, esse tempo de descanso não foi visto como um tempo de descanso para os discípulos, né? E aí foi quando Jesus chamou a multidão. Jesus viu que os discípulos também estavam sendo incrédulos, como eu já falei, por não acreditar que ele era Cristo, que pudesse alimentar toda a multidão. Jesus ordena aos discípulos para que eles alimentem, mas os discípulos não sabem como, porque não tem dinheiro e não tem fé. E aí Jesus faz a multiplicação e alimenta mais, como a gente viu há uns domingos atrás, mais de 15 a 20 mil homens, né? E aí era necessário que eles fossem para um lugar deserto, né? E no original a gente vê, não essa palavra deserta, mas como um lugar solitário e desolado. O termo que eles usam é éremos. E eles precisavam desse descanso, assim, sabe? Eles precisavam de um tempo para que eles recomponham, né, as forças, né, que eles tinham gastado nas viagens. A gente viu também que eles não levavam muitas coisas, eles só levavam um cajado para se apoiar. Então eles estavam muito cansados por não conseguir dormir direito e não conseguir nem se alimentar direito. Então a gente via a humanidade deles, né, tanto dos discípulos como de Jesus, e era necessário que eles fossem descansar. Depois desse acontecimento, Jesus manda os discípulos irem na frente e ele se retira para orar, né? Lá no Evangelho de João, no capítulo 6, a gente vê a mesma passagem, só que agora a gente percebe por que Jesus fez isso, por que Jesus mandou na frente, para que eles fossem na frente e ele orasse, né, no monte. O Evangelho de João, capítulo 6, 15 e 16, fala assim: sabendo, pois, Jesus que estavam para vir a multidão, né, com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei, retirou-se novamente para o monte, sozinho para... o versículo até fala, sozinho para o monte. Ao descambar o dia, os discípulos desceram para o mar e eles foram lá para o barco, né? E aí Jesus sofre a tentação daquele povo que o idolatrava,
mas não como um rei celestial, um rei filho de Deus, mas sim como um rei que podia dar algo a eles, né? Então, aquele povo queria ou esperava que Cristo tivesse um grande reino físico, que eles pudessem entrar lá e pudessem sugar todo o poder que havia e há, né, em Cristo, para libertar as suas próprias enfermidades. E por último, né, nesse complexo aí todo de introdução, a gente vê a incredulidade dos discípulos em acreditar que Jesus era soberano sobre todas as coisas. Eles não reconheciam ou não conseguiam enxergar o ministério e o propósito que havia em Cristo, mesmo andando com Ele todos os dias, mesmo operando milagres nas praças e em todos os lugares que Ele ia, mas eles ainda não conseguiam acreditar que de fato Jesus era o Filho de Deus vivo, todo-poderoso, né? Então, quando eles viram um ser, né, andando sobre as águas, eles não acreditaram e tremeram de medo, né? Eles pensaram que era um fantasma. E em Marcos a gente não vê Pedro, né, afundando, né, no pecado lá no mar, mas lá em Mateus, como a gente viu no domingo passado, a gente vê que Pedro pediu para que, se fosse Jesus, ele caminhasse ao encontro dele, mas por conta da incredulidade dele, da falta de fé, ele afundou, né? E tudo isso que eu estou narrando é só para mostrar que havia incredulidade, mesmo naqueles que estavam muito próximos de Jesus, mesmo aqueles que viam as coisas acontecendo no nome de Jesus, e Jesus continuava na caminhada. Entrando agora para os comentários que a gente leu, né, nos versículos, eu dividi em 3 pontos aqui para a gente caminhar. E o primeiro ponto que eu queria falar era sobre o reconhecimento social da obra de Jesus. Deixa eu tomar uma águazinha aqui. Garganta secou. O que é que esse ponto vai trazer para a gente? A percepção de quem era Jesus à vista da sociedade. Então, a sociedade, as pessoas, as multidões, os reis, os fariseus, tinham uma percepção sobre a vida e a obra de Jesus, que não era a obra de Jesus de fato, né? Então a gente vê no capítulo anterior o início do plano de Jesus. No capítulo 5 a gente vê o povo muito fiel e muito temente a Deus, que acreditava e era curado. Mas também no início da sua caminhada a gente vê Jesus, né, sendo esquecido na sinagoga, porque ele gostava de ouvir e gostava de falar também, nos templos religiosos lá. E depois a sua vida ministerial teve início e o povo começou a reconhecer Jesus como uma pessoa de fato que entregava algo a eles, né? Então, as pessoas ouviam e viam falar que Cristo libertava os cativos, libertava os oprimidos, e apenas ao tocarem em Cristo nas suas vestes, as pessoas eram curadas. Então isso chama a atenção das pessoas e elas vão ao encontro desse homem, né, que é Jesus. E então a sua fama, a fama de Jesus, o nome de Jesus é reconhecido em muitos lugares. A gente vê tanto na sua cidade como em outras cidades e até mesmo em outras nações o nome de Jesus sendo citado por narrativas romanas e judaicas também, que citavam literaturas, né, que citavam não somente a Bíblia, o senhorio de Cristo e o que ele fazia sobre as outras pessoas. O problema estava em não acreditar que ele era o Filho do Deus vivo, né? Jesus, o único Filho de Deus. As pessoas acreditavam e buscavam
apenas a cura física dela e não a cura espiritual. E elas não conseguiam enxergar o propósito e o plano que Jesus tinha sobre a vida dele mesmo, né? Para salvar os seus filhos. E como a gente viu, né? Tanto as autoridades até mesmo os discípulos às vezes não conseguiam entender o plano de Jesus. E Jesus se tornou conhecido por todos os lugares e por todas as pessoas porque ele não curava apenas os pobres, né? Mas ele curava também os ricos, né? Outras nações, os gentios, ele curava também. E o povo, e pelo povo ele era reconhecido por isso, né? Porque ele não curava apenas aqueles que era enxergado como a sociedade como um mau caráter, alguma coisa assim do tipo. Ele reconhecia todas as necessidades de todo mundo. E é isso. O reconhecimento social da obra de Deus, de Jesus, era visto dessa maneira pelas pessoas e pela todas as pessoas, tanto os reis como o povo que caminhava com ele. Caminhando para o segundo ponto agora, eu escrevi aqui como o falso reconhecimento da obra divina de Jesus. Aqui eu queria falar um pouco sobre não mais quem os homens acreditavam sobre quem Jesus era, mas sim sobre a divindade que eles não acreditavam. Então, nesse ponto, a gente vai ver que os homens não acreditavam que Jesus era o Senhor deles, né? O Pai, Filho do Deus. Sempre é importante, nessas horas, quando a gente exalta o nome de Deus, né? O nome de Jesus, a gente relembrar que somos seres caídos, né? Que a gente é pessoas que necessitam da graça de Deus para sermos salvos. O nosso viver não está baseado na nossa autossatisfação e não no nosso egoísmo também, mas a gente sempre busca algo que nos complete, algo que nos fortaleça, né? Que nos assegure que vai dar tudo certo no final. Então a gente pensa muito sobre a nossa autossuficiência, o nosso egoísmo, e a gente se agarra, né, à família, a coisas materiais, ao nosso trabalho, no nosso próprio braço. Então, parte da multidão que seguia Jesus não estava preocupado com a promessa que havia sobre o Filho, né, o Filho de Deus. Mas as pessoas buscavam algo para curar as enfermidades, e apenas isso, né? E com isso eu não estou dizendo para a gente entregar sobre Deus, sobre Jesus, os nossos fardos, né? Na verdade, o que eu quero enfatizar aqui é que nós somos aceitos por Deus, nós entregamos as nossas necessidades, nós obedecemos aos seus mandamentos e não obedecemos para que sejamos salvos, né? Não para que Deus, nós não obedecemos para que Deus nos aguente, né, o nosso fardo e tal. Muito pelo contrário, Jesus aceita o nosso fardo e aí a gente obedece ele, a sua palavra, né? Então é isso. O povo caminhava com Jesus para ser curado, né, e não para manifestar cura por onde eles andavam, levando o evangelho transformador para as pessoas, né? A gente vê isso no episódio que a Bíblia narra, no capítulo 5, a cura do gadareno, né? Quando Jesus chega àquele lugar, o endemoniado avista Jesus e vai perguntar para ele por que ele está lá, por que Jesus estava naquele território. E Jesus expulsa o demônio, aquela legião que tinha naquele homem. E o que é engraçado é, após esse acontecimento, o homem quer caminhar com Jesus para onde Jesus vai, mas Jesus fala que não, mas era necessário que o homem fosse de volta para casa, para aquele povo, para aquela região, para que pregasse o que Jesus tinha feito por ele. Então essa é a verdadeira cura que Jesus há sobre a nossa vida, né? Ele manifesta a cura na nossa vida para que a gente possa transmitir o que ele fez para nós, né? E não para que a gente
fique sarado nas nossas enfermidades físicas, mas espirituais. Mas Cristo nos liberta para que a gente seja sarado espiritualmente, né? E o terceiro ponto que eu queria ressaltar aqui era o verdadeiro caráter de Jesus. Para me ajudar e para ajudar a gente a compreender um pouco da natureza de Jesus, eu utilizei aqui o Credo dos Apóstolos. Esse nome pode até soar um pouco estranho para alguns, mas esse credo, ele tinha como objetivo central, assim, quando foi construído, ser um símbolo de fé, né? Eles também usavam a palavra lá, regra de fé ou tradição. Mas o que é de fato o credo, né? O que é que o credo diz acerca de Jesus e sobre a divindade? Como eu falei, né? O credo ele era considerado um símbolo de fé e teve a origem ali no século VII, no século VIII, em Gália, onde hoje é a França. E ele foi uma representação fiel, isso é importante ressaltar. Ele foi uma representação das escrituras, das leis das escrituras mais básicas, para que os cristãos, o povo que comungava ali na comunidade, não discutisse com algo que fosse besta, né? Eles acreditavam em alguma coisa, no credo, na Bíblia, e quando ele encontrava alguém que não acreditava, ele professava o credo, e se a pessoa não confessasse aquilo também, ele já descartava e ia seguir o seu caminho. E isso a gente vê também nos tempos de perseguições, né, que fala. Quando um cristão identificava um outro cristão, ele, pela fala ou pelo modo de agir, pela vestimenta ou pelas ações, ele desenhava na areia ou em outro lugar metade daquele peixe, né, que a gente conhece, o ictus, se eu não me engano. E aí, se o outro homem ou outra mulher fosse cristão, ela completaria o peixe, dando ali a entender que ela também era cristã, e aí eles podiam falar sobre a Bíblia, falar sobre o reino de Deus. Então, o credo ele é dividido em três artigos, mas a gente vai tratar aqui apenas do segundo, que fala a respeito da obra de Cristo Jesus, né? Eu vou ler aqui o credo, esse artigo do credo. O início do credo começa com creio, e aí eu coloquei coloquei a outra parte do artigo que fala assim: creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado e desceu à mansão dos mortos. O credo continua, mas eu queria ressaltar primeiro essa primeira parte. Ele primeiro mostra quem é Jesus, mostra o senhorio e a divindade que Jesus tinha. Como a gente viu aqui, ele é o único Filho do nosso Senhor, concebido pelo Espírito Santo. Mas depois disso a gente vê a humanidade que Jesus tinha, né? A gente vê que ele foi primeiro concebido pelo Espírito Santo. Ele nasceu da Virgem Maria para mostrar que Deus é capaz de não ter nenhuma necessidade humana, de poder de agir sobre o Filho do Homem, e que também que nenhum homem fosse louvado por ter sido o pai de Deus, de Jesus, né? Então Deus, o Espírito Santo age sobre a Virgem Maria, e aí Cristo, Jesus, nasce pelo nascimento virginal, né? E depois o credo cita o sofrimento de Jesus sobre Pôncio Pilatos, e muitas vezes aqui o nome de Pôncio Pilatos no credo ele é discutido por algumas pessoas, por não ver necessidade de um homem estar sendo citado no credo, e principalmente Pôncio Pilatos, né? Mas, de fato, o nome Pôncio Pilatos aqui, existe um peso muito grande sobre ele, para que a gente possa se lembrar de quem nós éramos, de quem esse nome Pôncio Pilatos ele está
carregando o peso de toda a humanidade caída. Então, quando a gente lê padeceu sobre Pôncio Pilatos, a gente pode imaginar como padeceu sobre as nossas decisões, o nosso egoísmo, né? Por não acreditar que ele era o Deus Filho, Jesus, o Filho do Deus vivo. E depois, o credo fala que ele foi crucificado, morto e sepultado. A gente vê aqui que Jesus de fato morreu, e na morte de Jesus, quando Jesus morre, muitas pessoas podem pensar que ele fracassou naquela ação e ele reviveu. Ao reviver, ele é vitorioso, mas é o contrário. Quando Jesus morre, ele já é vitorioso. Quando Jesus morre, ele carrega sobre si todo o pecado da humanidade. Tudo que a humanidade havia e há de pecar, Jesus carregou naquele lugar, no madeiro, né, quando ele foi crucificado. Existe uma frase de Atanásio, de Alexandria, que fala assim: ele se tornou aquilo que somos, para que pudéssemos fazer de nós aquilo que ele é. Então, a gente vê aqui que Jesus, de fato, ele nasceu, ele é um fato histórico também, ele foi feito carne, ele padeceu, ele sofreu, foi tentado, morreu, desceu à mansão dos mortos, mas depois ele ressuscitou. A segunda parte do segundo artigo fala assim: ele ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. E agora, nessa segunda parte do credo, a gente vê a divindade de Jesus, a obra redentiva que Jesus teve na cruz e o seu poder como Filho de Deus, né? Jesus, ele é poderoso pela sua própria natureza, né? Pela sua própria eternidade. As suas palavras são de vida eterna e não de morte. Ele exalava cura por onde passava, e as pessoas, ao tocá-lo, já eram curados, né? E já era curado. Às vezes, em uns acontecimentos, Jesus tocava. No início do livro de Marcos, a gente vê no verso 41 que Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão e tocou o homem, e ele falou: quero que fique limpo. Em outras partes, o enfermo é quem toca nas vestes de Jesus, como Marcos 5:29, que fala assim: porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curada. E algumas outras vezes, já dando um spoiler aqui, nem era necessário que Jesus tocasse, nem era necessário que o enfermo tocasse. Lá em Marcos 7:29 fala assim: por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu da tua filha. Então, Jesus, ele era humano de fato, mas também era Deus de fato. Ele era um ser todo-poderoso que havia vida eterna na sua essência, né? E ele sempre fez para a gente, né? A justiça, né? Deus sempre nos justificou, Deus sempre nos perdoou e Deus sempre nos glorificou. Isso vai ser afirmado lá em Romanos 8, quando fala que ele predestinou e também, ao finalizar, ele glorificou todos os seus filhos. E o que a gente pode trazer de ações práticas para tudo isso, para toda essa parte do livro, né? Do capítulo? A gente não pode reconhecer Jesus. Em um diásporas atrás a gente tinha falado sobre isso. Eu não lembro o tema, mas a gente não pode reconhecer Jesus como um bom velhinho de barba branca, né, de cabelo branco, como se fosse um Papai Noel, dando de tudo que é bom para os seus filhos e nunca querendo o que é mal para eles, né? A gente também não pode imaginar apenas um homem que surgiu na história e que curou muitas pessoas e foi reconhecido por todo mundo por ter curado essas pessoas e por ter libertado elas. A gente não pode reconhecer a obra de Cristo apenas nisso.
mas a gente tem que reconhecer que Cristo é o Filho do Deus vivo, o nosso Senhor, todo-poderoso, capaz de tirar da gente a morte eterna e reafirmar e dar a vida eterna na nossa vida. O segundo ponto aqui é que devemos ter fé que Jesus Cristo ressuscitou e agora estamos vivendo mediante a graça que Ele nos entrega, pela fé que é um dom de Deus. Não podemos simplesmente ser curados sem entender o que Ele fez de fato em nossa vida. As pessoas naquele episódio eram curadas, mas depois de um tempo elas seriam expostas a outras enfermidades, elas iam padecer novamente e talvez Cristo não tivesse ali do lado para que ela tocasse de novo. Então, temos que reconhecer Cristo como suficiente na nossa vida e a partir disso exalar a vida eterna em nome dele, para o glorificá-lo. E o terceiro ponto aqui de uma ação prática é que devemos reconhecer o senhorio de Cristo, Jesus, ele é poderoso, ele é capaz de livrar de uma ferida que há, numa pessoa, e ele é poderoso que apenas ao tocá-lo nas suas vestes nós seremos transformados, como eu já tinha falado. Ao tocar em Jesus, nós reconhecemos que Jesus nos alcançou para que a gente pudesse ser livre da morte eterna. E é isso, gente. Essa parte do capítulo é uma parte que Jesus sai daquelas férias frustradas, ele vai para outro lugar. O povo já o reconhece pela sua fama que ele tinha, e aí leva os enfermos para que ele pudesse curá-los, E é isso, gente. Vamos orar para encerrarmos, Convido você a baixar a cabeça e orar junto comigo. Jesus, Tu és o Todo-Poderoso, Tu és quem diz que Tu és. Cremos que és quem dizes ser, Pai. Tua palavra é a verdade que revela a Ti como a nossa única esperança para a nossa salvação. Reconhecemos que Tu és poderoso, que o Senhor fez aquilo que somos para que pudéssemos fazer de nós aquilo que Ele é. Peço perdão, Pai, por todas as vezes que pensamos na nossa autossuficiência e não aprendemos a viver por Ti e para Ti, Pai. Perdão por não reconhecer que fará suprir todas as áreas da nossa vida e confiamos, Pai, na nossa força braçal como a nossa única esperança. Cremos, Pai, em Tua promessa, andando somente pela Tua fé, Pai, não como um caminho que há de ser seguido, mas como uma boa visão que o Senhor colocou em nós, Pai. Nos regenera a cada manhã e nos ajuda, Pai, na nossa incredulidade. Nos dá uma ótima semana, Pai, de restauração, mas também de confronto, Pai. Que o Senhor possa ser glorificado em todas as áreas da nossa vida. Amém.